Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Espero que sim. Com a Proeli está tudo bem, graças a Deus. Olhem só, pessoal, hoje é dia 23 de outubro de 2020. Hoje é dia de mais uma aulinha. E que dia é hoje? É sexta-feira, sexta-feira. É isso aí, pessoal. Olhem só. Hoje nós vamos ter uma aulinha de geografia, os componentes da natureza. Peguem o seu livrinho aí de geografia para a gente falar um pouquinho sobre esse assunto. Vamos lá? Olhem só, procurem aí, livrinho aí de geografia, vamos lá, ó. Geografia, página 100. Os componentes da natureza. Olhem só. Em qualquer lugar da Terra onde o ser humano esteja, ele ocupa um espaço e precisa conhecer o que ele contém. Ou seja, onde se encontra, como se apresenta, sua paisagem, quais são suas mudanças do tempo, como são as águas e como ele pode agir diante disso tudo, certo? Muito bem. Por isso, ele precisa saber de orientação, relevo, águas, clima, vegetação e ação do ser humano na natureza. Olhem só, o que são os recursos naturais, pessoal? O que a gente pode falar sobre os recursos naturais? Os recursos naturais são os elementos, que estão na natureza à disposição do homem e são utilizados para a sua sobrevivência, o seu bem-estar e conforto. Ou seja, a natureza oferece diversos meios da sobrevivência aí para o homem, certo? Então, esse aí são os recursos naturais que nós falamos. São os meios aí de sobrevivência que a natureza oferece para o ser humano, certo? Então, olhem só, nós vamos ver uma imagem aí e embaixo tem dois retângulos que nós falaremos um pouquinho sobre eles. Olhem só, a luz e o calor do sol, a água, a terra, os minerais, os animais, os vegetais, entre outros, são exemplos de elementos que podem existir na natureza, certo? Quais são mesmo? A luz, o calor, o sol, a água, os vegetais, todos esses são o quê? Recursos que nós encontramos aí na natureza. Alguns recursos naturais são encontrados com maior facilidade, como a água, Mas mesmo assim nós temos que fazer o quê? Economizar, porque senão um dia a água também pode acabar. Se nós não tivermos o cuidado de utilizar aí esses componentes da natureza com responsabilidade, com equilíbrio, o que pode acontecer? Nós podemos ficar sem esses meios de sobrevivência. E se nós não tivermos a água, nós não teremos a vida, porque ninguém consegue sobreviver sem a água, certo? Então, olhem só. Como a água, a areia e o granito. São três elementos aí da natureza, três componentes que nós encontramos com maior facilidade, que é a água, a areia e o granito, certo? Outros, como o petróleo, o diamante, são encontrados apenas em alguns lugares aí do nosso planeta. Então, pesquisadores estudiosos encontraram vários tipos de rocha no solo brasileiro. Então, dele retiramos alguns minerais como o ouro, como o ferro, a prata, a bauxita e as pedras, o quê? Preciosas, ok? Já para ele volta para nós continuarmos aí na página 101 falando sobre os componentes da natureza, tá bom? Já. Então, meus amores, continuando na página 101 do livro de Geografia, nós estamos falando sobre os componentes da natureza, nós estamos falando sobre os recursos, sobre os meios que a natureza oferece para a sobrevivência do homem, Então, vamos continuar aí, ó. Esses minerais são utilizados como matéria-prima para a fabricação de inúmeros produtos presentes no nosso dia a dia. Esses minerais encontrados nas rochas são muito úteis à vida das pessoas na Terra. A partir da bauxita é produzido o alumínio, que é importante para a indústria, Ou seja, esses elementos aí que a natureza oferece, eles são muito importantes para a indústria, para a economia brasileira, ok? O ferro está presente em diversos objetos do nosso dia a dia. A gente pode ver o quê? Panelas. Nós podemos ver talheres, entre outros, portões, Então,
é necessário para a fabricação do aço e de automóveis, por exemplo, né? Diversas coisas que nós usamos no nosso dia a dia, nós utilizamos aí, nós fabricamos a partir do ferro. Olha só. Então, conheça alguns minerais que retiramos da terra, do solo. Nós vamos falar alguns aqui que você vai conhecer. Por exemplo, pedra semi-preciosa. Você vai ver as imagens aí. Nós tiramos também da terra o ferro. Nós tiramos a argila, que também tem uma utilidade aí, uma utilidade muito grande, não é? E olhem só, sabemos da importância de todos esses recursos naturais. Por isso, é preciso usar os recursos naturais com responsabilidade e inteligência. Senão, o que acontece? Eles podem, o que a Pro falou? Podem acabar. E aí, será muito difícil para o homem continuar vivendo. Por exemplo, se acaba a água mesmo, não existe, não tem como continuar sobrevivendo sem água, gente. Não, é inadmissível, não conseguimos viver aí sem água. Por isso, cada vez mais nós precisamos nos conscientizar. Só que não é só a água, são outros meios que nós precisamos também nos equilibrar, saber como cuidar e repor esses recursos aí, certo? A sobrevivência dos seres vivos depende dos recursos naturais existentes. É o mesmo que a Pro falou aí em relação à água. Se nós não tivermos água, não temos vida. Certo? Então, já Pro ele volta para nós continuarmos falando aí sobre os componentes da natureza, sua utilidade e também a nossa responsabilidade em utilizá-los, tá bom? Já. Então, meus amores, vamos lá? Continuando o nosso assunto aí. Utilizando os recursos da natureza. Em algumas paisagens, podemos perceber que há mais elementos da natureza do que em outros. Por exemplo, numa floresta existem muito mais elementos da natureza do que em centro comercial, certo? Em centro urbano, então na zona rural aí. Entretanto, a maioria das coisas do centro comercial foi feita com base em elementos da natureza. Olha só. Se compararmos diferentes lugares do planeta, bairros, cidades, ruas, estados, países, entre outros, veremos que todos os lugares têm paisagens e elementos naturais diferentes. Isso quer dizer que nenhum lugar é igualzinho a outro, embora muitos possam ser parecidos, mas iguais não existem. A boa convivência. Cada lugar exige de nós um comportamento diferente. Isso quer dizer que em cada lugar há regras diferentes e que nós precisamos nos comportar de acordo com o quê? Com essas regras. Nós precisamos respeitar para conviver bem, não é? Fazemos silêncios nas igrejas, nos cinemas, nos hospitais, dançamos em shows, festas, vestimos-nos com roupas apropriadas quando praticamos esportes ou vamos à praia e etc. São algumas regras aí que nós respeitamos para que nós possamos conviver o quê? Em harmonia. É importante observarmos que cada lugar tem uma história, ou seja, todos os lugares sofreram transformações, né? Por exemplo, é possível que a sua escola há muito tempo tenha sido uma floresta ou uma mata brasileira, né? E hoje aí ela sofreu o quê? Ela sofreu a ação do homem e hoje ela tem, não só ela, mas em diversos outros espaços, construções aí que foram feitas. Tudo que fazemos à natureza provoca consequência. É verdade, gente. Por isso que nós precisamos prestar muita atenção aí em relação aos recursos o quê? Naturais. Porque tudo que nós fazemos à natureza tem uma consequência, certo? Então, se nós usamos os meios que ela oferece sem responsabilidade, é certo que isso não pode acabar bem, né? Então, olhem só. Já volta pra gente falar um pouquinho mais sobre esse assunto, tá? Então, pessoal, assim como existem as regras do convívio social para a gente ir à igreja, para ir a uma festa, para ir a um show, existem regras de bom convívio com a natureza, né? Nós temos que respeitar a natureza. Nosso comportamento diante dela nos fará ter um futuro mais o quê? Com muito mais saúde ou não. Vai depender aí da nossa ação diante da natureza. Precisamos ter cuidado com o que jogamos na natureza, como lixo, por exemplo, né? Nós já falamos aqui em outras ocasiões sobre a reciclagem do lixo e a importância dele aí.
A natureza possui seus recursos de forma que limitada. O consumo de água, por exemplo, deve ser feito com cautela, evitando desperdício. Porque essa sensação de que o nosso planeta tem muito mais água que terra, às vezes faz com que nós deixemos aí o nosso bem tão precioso que é a água aí em desperdício e uma hora ela pode acabar. Em relação à produção e à conservação de alimentos, também é importante evitar o desperdício, pessoal. Tudo que precisamos fazer é entender que todos os lugares têm uma história, que outras pessoas já viveram em outros lugares onde vivemos hoje, que elas tinham relações com outras pessoas nesses locais, né? E aí, diferentes das que temos hoje, e principalmente que é preciso aprender a respeitar as regras dos locais e da natureza, para que assim possamos sempre ter meios aí de viver em paz e com os nossos recursos aí preservados, tá bom? Um beijo da Proeli, um ótimo final de semana. Não deixem de aproveitar, de confirmar aí a participação no nosso Drive, tá bom? Um beijo e tchau, tchau!